Uniclac. Olá, meus amigos, eu sou o professor César Baldão, estou aqui para mais uma aula da resolução do Conselho Estadual de Educação do Espírito Santo, número 2152 de 2010. Vamos ver agora a parte 2. Professor, não lembro o que falava esta resolução, então vou refrescar a sua memória. Esta resolução trata da regulamentação da educação especial. Quais são as regras, como é que vai funcionar a educação especial, tá? Então nós já falamos lá sobre as diretrizes básicas da educação especial, no campo, da cidade, se é igual, se não é igual, quais são as perspectivas, né? Como que deve ser o trabalho, como que deve ser o currículo. Agora nós vamos nos atentar, atentar não é de atentado não, vamos ficar atento, né? Atento, lembre-se disso. Vamos nos atentar a aspectos relacionados ao corpo docente, a equipe de professores. Professor, o senhor não falou lá atrás que a pessoa que vai precisar de educação especial, ela não tem que ficar em salas normais e no contraturno, quer dizer, num outro período ela vai fazer uma educação especializada? Sim, é sobre isso que nós vamos falar, que tipo de professor nós teremos nessa perspectiva, tá? Então vamos lá, olha, primeira coisa, para a atuação no atendimento educacional especializado, presta atenção, o professor deverá ter formação inicial que o habilite para o exercício da docência e formação específica em educação especial obtida em curso com a carga horária mínima de 120 horas, tá? Então, primeira coisa, ele tem que ser docente, ele tem que ter feito licenciatura para ser professor e depois uma especialização para educação especial, tá? Que tenha carga horária no mínimo de 120 horas por áreas específicas, deficiência visual, auditiva, mental, altas habilidades, superdotados, etc, tá? Então, autismo, né? Tem curso de autismo. Ministrados por Secretaria de Educação Estadual, Municipal ou instituições de ensino credenciadas, autorizadas e reconhecidas. Ou seja, qualquer instituição de ensino que esteja credenciada no MEC, que esteja autorizada a trabalhar com aquela perspectiva de trabalho, pode dar o certificado, o cara pode pegar o certificado e trabalhar com educação especial, tá? Então, verificou? Tem que ser professor e depois tem que ter formação em especialização para o trabalho com educação especial. Carga horária de no mínimo 120 horas. Pode ter mais, professor? Se está falando que é no mínimo, então pode ter mais, certo? Então vamos lá. Outra. São atribuições do professor do atendimento educacional especializado. Primeiro, identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos de acessibilidade e estratégias, considerando as necessidades específicas dos alunos público-alvo da educação especial. Então, o que o professor faz? Como ele é especialista, e como ele é especialista naquele problema, certo? Naquele problema, o que ele vai fazer? Ele vai ser a pessoa credenciada a identificar, elaborar e produzir e organizar serviços, tá? Recursos pedagógicos de acessibilidade, é ele que vai ser o responsável, é ele que vai estar lá, por exemplo, na sala de recursos, é ele que vai planejar as perspectivas da aula da sala de recursos para trabalhar com esse ou aquele aluno, dependendo das suas especificações. É claro, é claro que nós organizamos grupos que tenham um problema parecido para trabalhar ou para organizar a perspectiva dentro daquela proposta, tá? Depois, elaborar e executar plano de atendimento educacional especializado, avaliando funcionalidade e aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade. Vejam, o professor não pode, presta atenção, o professor não pode e não deve ele mesmo fazer o diagnóstico. O diagnóstico não é feito pelo professor, a não ser que seja um problema pedagógico. O professor, ele é especialista ou ele é formado para exercer perspectivas pedagógicas. Então, por exemplo, um cara que fez pós-graduação
em psicopedagogia pode diagnosticar problemas pedagógicos, mas autismo, síndrome de Down, ele não pode bater o martelo e dizer que é ou que não é. Ele pode sim recolher indícios, né, verificar indícios de deste ou daquele problema e levar para o especialista, para que o especialista verifique, faça os testes e dê o diagnóstico. O professor, ele elabora e executa plano de atendimento educacional especializado, certo? Ele sabe o problema, ele já identificou o problema, ele sabe qual é o problema, ele executa o plano. Não pode diagnosticar, tá? 3. Organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos na sala de recurso. Já sei qual é o problema, já sei qual é o atendimento que eu vou ter, então eu vou organizar quantas sessões desse atendimento, dependendo do grau que o meu aluno tem do problema, eu vou precisar e vou marcar para ele 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, a semana toda, tá? Dependendo do seu grau de comprometimento, do seu grau de aproveitamento na escola. 4. Acompanhar a funcionalidade e aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade na sala comum do ensino regular, bem como em outros ambientes da escola. Então, acompanhar a funcionalidade e aplicabilidade dos recursos pedagógicos. Não basta eu fazer os recursos. Muitas vezes eu elaboro os recursos, porque eu sou especialista, então eu elaboro os recursos para um outro professor aplicar. Para eu ver se está dando certo ou não, eu preciso verificar isso em loco. Então é a função do professor também. Depois, 5. Estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e na disponibilidade de recursos de acessibilidade. Significa trabalhar com outros professores que sejam responsáveis por outros problemas ou com outras partes pedagógicas e até mesmo com atividades específicas de outros profissionais, como a fono, entendeu? Sempre na parceria para poder elaborar estratégias de recursos para esses alunos com problemas, tá? 6. Orientar professores e famílias sobre recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelo aluno. Então, eu faço um trabalho, vocês lembram que uma das perspectivas do trabalho é realizar essas coisas com a família, tá? Com a família. Então, cabe a este docente, cabe a este profissional também fazer esse contato com a família e orientar as famílias nesse sentido. Não só orienta o professor, mas orienta as famílias também. Para quê? Para que a família também contribua lá na casa com os exercícios, com os trabalhos que a escola faz. Quando a família se une, quando a família ajuda a escola, o rendimento do aluno é bem melhor, tá? 7. Ensinar a usar a tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades funcionais dos alunos, promovendo autonomia e participação. Então ele vai ensinar o aluno, vai dar curso para o professor, vai ensinar a família, para que esse aluno cada vez mais consiga ter autonomia. Um dos princípios básicos no trabalho com educação especial é fazer com que o aluno tenha o máximo de autonomia possível dentro da sociedade, né? Naquela perspectiva de que o aluno, ele é mais novo que os pais, obviamente, né? E provavelmente os seus pais não estarão para sempre junto dele se ele necessitar. Então, quanto mais autonomia ele tenha para que ele viva depois que os pais se forem, que ele não tenha ou possa não ter um auxílio de outra pessoa, ou esse auxílio possa não ser frequente como ele tinha com os pais, quanto mais autonomia ele tenha, melhor será a sua vida depois que os pais ou que alguma pessoa não estiver mais com ele, tá? 8. Estabelecer a articulação com os professores da sala de aula comum, visando a disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de acessibilidade das estratégias que promovem a participação dos alunos nas atividades escolares, tá? Então, estabelecer a articulação com os professores da sala de aula, visando a disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de acessibilidade das estratégias que promoverem. Então, é articulação dos membros da escola, não só com a família, mas com os professores e todas as pessoas ligadas à educação da criança, à educação do aluno, para que todo o processo de acessibilidade, de autonomia que esse aluno deve ter, ele tenha, tá?
Ok? Então essa foi a parte da docência. O que precisa ser? O cara tem que ter docência, tem que fazer um curso de especialização, que tem que ter no mínimo 120 horas e tem que promover esses recursos, articulando esses recursos pedagógicos para o aluno da educação especial com a família e com os demais funcionários, tá? Agora, nós vamos falar da regulação dos centros que ofertam atendimento educacional especializado, tá? A regulação dos centros que ofertam atendimento educacional especializado. Então, olha lá. Tá aqui. Os centros de atendimentos educacionais especializado, mantidos por instituições comunitárias, confessionais, filantrópicas, sem fins lucrativos, deverão submeter ao Conselho Estadual de Educação processo de solicitação do credenciamento institucional para o início de suas atividades. Lembra? Quando eu tenho esses órgãos aqui, eles, para receberem recursos, porque se eles não tiverem fins lucrativos, eles precisam ter recursos, porque eles vão ter profissionais trabalhando, esses profissionais precisam ganhar dinheiro para poder sobreviver, né? Não é só voluntário o negócio. E aí o que acontece? Quanto mais atendimento eles têm, mais demanda disso aí eles precisam. Para que eles recebam recursos do governo, é preciso estar credenciado, não é credencializado, é credenciado. E como que vai ser esse credenciamento? Deve ser o Conselho Estadual de Educação, que é o processo onde se pede a solicitação do credenciamento, tá? Então, é lá no Conselho Estadual de Educação, no CEE, certo? O que mais? As instituições a serem credenciadas deverão, conforme o decreto 6.253, de 13 de novembro de 2007, obrigatória e cumulativamente. Então é obrigatório isso aqui. Oferecer igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e no Centro de Atendimento Educacional Especializado a todos os seus alunos. Presta atenção agora. Vedada a cobrança de qualquer tipo de taxa de matrícula, custeio de material didático ou qualquer outra cobrança. Isso é de responsabilidade do Estado. Ok? Então, como é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos ou confessionais, de igrejas, etc., elas não têm fins lucrativos, então ela não pode cobrar nada, e o material didático também, como é de perspectiva estatal, ele deve ser doado pelo Estado. Ok? Então, claro que as instituições, por exemplo, podem fazer, porque elas são sem fins lucrativos, então elas podem fazer, como é que se diz, parcerias público-privadas, tá? Parcerias com elementos, com questões, entidades privadas para conseguir coisas, pode, mas ela jamais pode cobrar do aluno, tá? 2, e a número 2, comprovar finalidade não lucrativa, e aplicar seus excedentes financeiros no atendimento em creches, na pré-escola ou na educação especial, conforme o caso, observado o disposto no inciso 1 deste artigo. Então, ó, comprovar finalidade não lucrativa. Não basta eu dizer que eu sou uma entidade filantrópica, que eu não tenho fins lucrativos, eu tenho que comprovar isso, tá? Eu tenho que comprovar isso, ok? E aplicar os excedentes financeiros no atendimento à creche. Então vamos supor que as entidades filantrópicas lá, eles sobrou uma graninha. Onde é que eles vão aplicar essa grana? O excedente financeiro vai ser aplicado em creches, pré-escola ou na educação especial, conforme o caso, observando o disposto no artigo 1 desse inciso que a gente acabou de ver aqui, tá? Que é oferecer igualdade de condições sem cobrar. Tudo bem? 3. Assegurar, no caso do encerramento de suas atividades, a destinação de seu patrimônio ao poder público ou a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, que realize atendimento em creches, na pré-escola, na educação especial, com observância no disposto do inciso 1 desse artigo que a gente já viu, a igualdade de condições, sem cobrar nada e etc. Tudo bem? Então, fechei. Eu sou uma entidade que não tenho mais atividade, não faço mais atividade. Correto?
Então, tudo que aquilo que está lá de patrimônio, depois que ela foi credenciada, esse patrimônio não é mais dela, tá? Não é mais dela. Ela vai direcionar esse patrimônio para uma outra entidade, para uma creche, para uma pré-escola, tá? Não mais pertence, ok? 4. Atender a padrões mínimos de qualidade definidos pelos órgãos normativos do sistema de ensino e, inclusive, ter aprovados obrigatoriamente suas propostas pedagógicas. O mesmo trâmite que acontece numa escola regular vai acontecer com essa escola também. Ela tem que ser credenciada, ela tem que ser aprovada a sua proposta pedagógica, o seu plano de político-pedagógico, a sua proposta político-pedagógica. Tudo tem que ser legalizado, tem que ser colocado, porque é uma entidade de ensino. É uma entidade de ensino, só que de educação especial. Tudo bem? Beleza? Bom, o que mais? Olha lá. O credenciamento dar-se-á mediante resolução do Conselho Estadual de Educação, homologada pelo secretário do Estado da Educação. Então, o credenciamento, nós já falamos, é feito por quem? Pelo Conselho Estadual de Educação, mas quem homologa, quem dá a palavra final, quem bate a caneta lá, é o secretário de Educação. Professor, pode ocorrer do secretário não aceitar o credenciamento e não homologar? Pode, mas isso é muito difícil de acontecer, né? Porque ele estaria passando por cima do que a gente chama de um conjunto de notáveis que já fez todo um trabalho, que já analisou tudo aquilo, e isso daria uma dor de cabeça e geraria um impasse muito grande com a sociedade. Mas isso já ocorreu e pode ocorrer. Tá? Por quê? Porque dentre essas perspectivas há o que nós chamamos de interesse político. Há o interesse político envolvido nessas coisas. E aí, quando há o interesse político, você vai sempre ter alguns entraves que vão ocorrer durante o processo. Tudo bem? O que mais agora? Recredenciamento é o ato que ratifica a idoneidade funcional do Centro de Atendimento Educacional Especializado após o processo de avaliação realizado pelos órgãos competentes do Sistema Estadual de Ensino. Tá? Ou seja, já foi credenciado, já foi autorizado e vai trabalhar um tempo. 2 anos, 3 anos, 4 anos, tá? Depende do local. Aqui me parece que são 4 anos, me parece, tá? Não tenho certeza porque não foi colocado aqui. Mas como nos outros processos é esse trâmite de 4 anos, então aqui vamos verificar os 4 anos também, certo? Depois que passou esse período, o que vai acontecer? Há necessidade de fazer um recredenciamento. Por quê? Porque tudo que foi feito lá no início vai ser olhado novamente. Se tudo que tem lá no início vai ser colocado. Eu vou dar um exemplo para vocês. Muitas faculdades, principalmente de interior, que são faculdades que já têm uma sede e elas vão ser uma filial, digamos assim, o que a sede faz para a filial? A filial precisa de biblioteca, certo? Então o que a sede faz? Ela pega os livros que estão lá na sede, ou parte dos livros, e leva para a filial só para que a filial tenha o credenciamento e a autorização. Terminou a vistoria, terminou o processo de vistoria em loco dos profissionais, eles devolvem para a sede e a filial fica sem livro. Então é apenas uma questão de maquiar. É por isso que tem que haver essa fiscalização, tem que haver se o corpo docente é aquele mesmo, tem que haver se o número de vagas oferecidas tem que haver se o local continua tendo, se não aumentou a demanda, se não diminuiu, se o banheiro está do mesmo jeito, enfim. Tudo aquilo lá. Por isso que tem que haver o recredenciamento, tá? Bom, que mais? Agora, da operacionalização do processo de regulação, tá? Como é que se faz esse processo de regulação dessas unidades, dessas escolas filantrópicas, sem confessionais, sem fins lucrativos, de educação especial, tá? Então, olha só, processo de regulação de que trata esta resolução, os processos terão início na protocolização. É aquele velho problema de dislexia, né? Protocolização de requerimento do representante legal da mantenedora ao secretário estadual de Educação,
tá? Na Superintendência Regional de Educação, a qual a instituição de ensino está vinculada, no prazo mínimo de 180 dias. Por quê, professor? Lembra lá atrás que aquele prazo de 180 dias também é colocado para os processos de regulação? Por quê? Para dar prazo para que, se houver algum problema, esse problema possa ser resolvido. Então tem que ter um prazo, 180 dias é um prazo razoável, tá? Razoável por causa da burocracia, ok? Então 180 dias o prazo da data prevista para o início das atividades ou anteriores ao prazo de credenciamento ou recredenciamento, tá? Então vejam bem, o processo de regulação, tá? Ele é feito do representante da mantenedora ao secretário de estadual de educação, tá? Para que ele possa verificar se está tudo certinho, se não está faltando nada, e o prazo para regularizar o que estiver faltando. Não é assim, ó, que funciona. Ah, não está regularizado, vamos fechar a instituição. Não, eles dão prazo para regularização até que fique tudo certinho. Tá? Esgotado todos os prazos, todas as possibilidades, aí sim a instituição não funciona. Tá? Então, olha lá. A avaliação da documentação de que trata este artigo, bem como da estrutura física da instituição, será feita por comissão avaliadora, composta por um representante da Superintendência Regional de Ensino, a SRE, lembram disso? Um representante da Inspeção Central da Secretaria Estadual de Educação, ou seja, SRE, Secretaria de Educação, e o Conselho Estadual de Educação. Esses três representantes é que vão verificar se está tudo certinho, se a documentação está legal, se lá no local, as salas de aula são aquelas mesmas que constam na documentação, se a planta que foi colocada é aquela que bate com o local onde a escola estava. Então a gente já viu isso na outra resolução, na 3.777, que quando você tem uma escola, muitas vezes essa escola que está funcionando, ela não é aquela que foi colocada na documentação, mudou de endereço, não tem as mesmas salas, não tem a mesma estrutura, e a documentação não foi regularizada. E aí dá problema, tá? Bom, o que mais? A Superintendência Regional de Educação, a SRE, encaminhará o processo à Secretaria Estadual de Educação no prazo máximo de 3 dias úteis após a sua protocolização, indicando seu representante na comissão avaliadora, tá? Então, ó, Superintendência Regional de Ensino encaminhar o processo à Secretaria de Educação no prazo máximo de 3 dias úteis e vai indicar quem ela vai representar. E assim por diante. A Secretaria também vai indicar e o Conselho Estadual de Educação também, tá? Que é o que está dizendo aqui, ó. Secretaria de Estado da Educação, no prazo máximo de 7 dias, encaminhará o processo ao Conselho Estadual de Educação e vai indicar o seu representante na comissão avaliadora, tá? E aí, o Conselho Estadual de Educação indica o seu representante também, obviamente, e vão realizar os procedimentos, ok? Belezinha? Olha lá. Será atribuído a um dos conselhos da Comissão de Educação Básica, conselheiros da Comissão de Educação Básica, a função de relator do processo, cabendo a mesma coisa da 3.777, você lembra, tá? Então ele indica o relator e é esse que vai fazer todo o processo, tá? É aquele cara que vai dizer se está certo, se está errado, tá? E muito comum em outros, não no estado do Espírito Santo, mas em outros locais, é muito comum rolar um bereré. Sabe o que é bereré? Uma propininha aí pro cara, se tiver algum problema, para ele passar o pano, tá? Então acontece, tenho que falar, acontece. Não, volto a dizer, não no caso do Espírito Santo, mas em outros estados a gente sabe que acontece, né? Ó, cabendo-lhe a definição do assessor que comporá a comissão avaliadora, o acompanhamento do processo avaliativo e a elaboração do parecer conclusivo sobre a solicitação, tá? Então, 3 representantes, o representante da CRE, da SRE, o representante do Estado, da Secretaria Estadual, e o representante do Conselho Estadual de Educação, que vai indicar o relator, aquele que vai falar se está certo, se não está errado, e vai mandar para o Conselho, tá bom? Bom,
A avaliação in loco, o que é in loco, professor? No local ali da instituição, será iniciada no prazo máximo de 30 dias após a protocolização do requerimento de que trata o artigo 22 dessa resolução, que é esse que a gente acabou de falar, tá? A avaliação de que trata esse artigo será agendada com o representante legal da instituição com antecedência mínima de 5 dias. Por que 5 dias? Por que não chega na hora? Para dar tempo do cara se organizar a documentação, tá? Então forma a comissão fala assim, manda um documento e fala assim, ó, nós vamos tal dia. Então dá um prazo, tá? Mínimo de 5 dias. Para quê? Para que organize toda a documentação, para que a escola se organize, para que ela deixe ajeitado a coisa para ser feita, para que ela consiga organizar os seus argumentos, enfim, tudo isso. Tá? Então não é uma fiscalização, é uma avaliação que é feita in loco para saber se está tudo certo, documentação e tudo, tá bom? Olha lá. Fica facultada à comissão avaliadora e ao Conselho Estadual de Educação a solicitação de outros documentos ou informações em função das necessidades e exigências de cada caso, bem como a convocação dos profissionais ou do profissional, integrante ou integrantes da rede estadual de ensino para assessoramento em assuntos de sua competência. Então, eles podem, além dos documentos que estão ali, pedir outros. E em casos que eles não entendam, eles podem pedir ajuda de outros representantes. Como assim? Presta atenção. Ele está lá, o cara dá uma olhada na planta. E aí, existe o que está na planta, está na escola. Só que o que está na escola tem uma modificação que pode comprometer, na visão de quem está avaliando, o processo educativo. Ou uma rampa irregular, não sei o quê. Aí eles vão lá e verificam. A gente não sabe se isso é legal ou não. Tá ali, a escola fez, mas não sabe se é legal ou não. O que é que faz? Chama o representante, chama lá o engenheiro do CREA, tá? Lembra da 3.777? Estas comissões, elas têm essa perspectiva de chamar outros profissionais para poder ajudar nesta observação. Aí o cara, representante, que é especialista, vai dizer se está certo ou se não está certo, PT saudações, tá bom? Olá, será concedido o prazo de 10 dias à mantenedora, caso ocorra necessidade de qualquer complementação ou correção na documentação apresentada, podendo esse prazo, a critério da comissão avaliadora, ser prorrogado pelo período máximo de 20 dias. Tá? Então a documentação está errada, existe alguma coisa errada, existe uma certidão que não tem, etc, etc, etc. A comissão avalia, fala, então vocês têm no máximo aí 20 dias, tá? De 10 a 20 dias, para regularizar, para pegar essa certidão e anexar aqui na documentação. É claro que esses prazos, eles não são rigorosamente cobrados dessa forma, porque no Brasil a burocracia é muita. Então há um prazo, legalmente, de 10 a 20 dias, tá? Outra, concluída a avaliação, a comissão avaliadora encaminhará ao Conselho Estadual de Educação o roteiro avaliativo devidamente preenchido. Então eles vão com os papéis. Eles vão com os papéis e vão preenchendo, né? De acordo com outras atividades que já foram realizadas, vão ter um know-how, né? Vão ter aí já uma experiência e vão preencher esses documentos. Sim, não tem, tal, parará, e vão fazer o relatório depois, tá? Com as informações, análise minuciosa de cada indicador e avaliação global, incluindo indicações de outros aspectos positivos ou negativos, apreciados e avaliação conclusiva, tá? Então, não tem isso, falta isso. Então, vai lá e pede para avaliar. Pede para a mantenedora resolver o problema, dá aquele prazo e tal. E faz o relatório e envia para o conselho, tá? E dá um prazo para aquele problema ser resolvido e aí é avaliado, tá? Então, isso são trâmites normais, mesma coisa que nós vimos lá na 3.777, tá? Após a publicação do ato regulatório por meio de resolução do Conselho Estadual de Educação, homologada pelo secretário de Estado de Educação, a Superintendência Regional de Educação, SRE, deverá verificar o funcionamento da instituição, comprovando a regularidade de funcionamento como indicado no processo, encaminhando o relatório ao Conselho Estadual de Educação, que vai dar o parecer final, tá?
Volto a dizer, o Conselho pode não aprovar isso depois de todos esses tempos? Pode, porque tem a questão política, tem questões outras que a gente não sabe, né? E pode não, mas normalmente, depois que a comissão avaliou, que o relator deu o seu parecer, esse parecer é votado, tá? Ele é avaliado, apreciado, ele é votado e a escola é credenciada, tá? Publica e é credenciada. Beleza? A comissão avaliadora, ao visitar a instituição para avaliação das condições de oferta, constatando que ela já está em funcionamento sem o devido credenciamento, deve interromper o curso do referido processo no estágio em que se encontra, procedendo ao seu arquivamento e notificando o fato à mantenedora e ao Conselho Estadual de Educação, que encaminhará denúncia ao Ministério Público Estadual e ao órgão de defesa do consumidor. Então eu vou lá verificar. Aí eu verifico, dou os prazos, não resolve o problema. O que eu faço? Denúncia. Ah, professor, fecha na hora? Claro que não fecha. Claro que não fecha na hora. Por quê? Porque o objetivo final da educação, como a gente já viu até agora, é o aluno. Então, eu dou o prazo, se essa escola tiver que fechar, ela vai fechar no final do ano letivo. E os alunos encaminhados para outras instituições, porque o aluno não pode sofrer nenhuma penalização por essas perspectivas. Tá? O que mais? As instituições já autorizadas, quando da publicação desta resolução, serão consideradas credenciadas. As instituições de que trata esse artigo deverão proceder ao seu máximo recredenciamento, ao seu recredenciamento no prazo máximo de 1 ano, contado a partir da publicação desta resolução. 1 ano depois da publicação desta resolução. Tá? E por último, aqui, ó. As instituições em funcionamento sem a devida autorização deste Conselho terão prazo de 180 dias para protocolar a solicitação de credenciamento, tá? Então, se não tem credenciamento, ela tem que solicitar. Claro que aí vai ter alguma penalização. Se o cara é para credenciar, ele está fora do prazo, ele vai credenciar depois, deve ter algum processo aí de penalização, ou financeiro, ou alguma coisa. Tá bom? Tudo bem? Esse foi a segunda parte desse artigo, tá? 2152. Tá ok? Que trata da regulamentação e de todo o processo legal da educação especial. Desde lá o seu funcionamento, a parte docente e a parte da avaliação institucional, a avaliação da instituição, o credenciamento e etc. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Um abraço e até a próxima. Clique like.